Olá, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Indy, criadora da Estudo Wicca, e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre ovinhos, chocolate, coelhinho e muitas outras coisas relacionadas à Páscoa, mas dentro da Wicca. Então vem com a gente, inscreva-se no canal, clica no sininho, siga-nos nas redes sociais e bora lá! A Páscoa, muito antes de ser considerada a festa da ressurreição de Cristo, principalmente depois que a igreja tomou conta e se difundiu em todo o mundo, essa época do ano, que após receber o nome de Páscoa, já era celebrada pelos povos pagãos como sendo o período de transição da fase invernal para a fase primaveril. E essas celebrações fizeram parte por muito tempo e ainda fazem parte da roda do ano, que é o calendário de celebrações e comemorações que trata, de uma forma bem em síntese, das fases, das estações e da natureza. Páscoa, no grego Pásca, significa passagem, transmissão. E é exatamente nessa transição que os pré-cristãos celebravam, então, a troca do período de inverno para o período da primavera. E essa época do ano, então, no hemisfério norte, está, então, acontecendo a transferência, a transmissão e a renovação da natureza, pois ela está saindo do período de inverno e a natureza está voltando com vida. A gente percebe o verde, né, na relva, nas folhas, as flores retornam com muitas cores, muita vida. É um período de mais celebração, onde nós também saímos mais de casa. Então tem todo esse significado, mas principalmente a natureza, ela vem com fertilidade. Então a palavra-chave, vamos dizer assim, desse período é o retorno da fertilidade para a natureza. Alguns estudiosos não reconhecem, não dizem que a igreja de fato teria copiado essa época mais pagã de comemoração e transformado na Páscoa. Porém, outros dizem que de fato todas as origens pagãs não eram muito bem vistas pela igreja, que queria ter uma dominação social, cultural e enfim, a gente já sabe um pouquinho mais sobre isso também, nos livros de história estão presentes. A gente consegue então fazer uma análise um pouquinho mais crítica a respeito disso e formar a nossa opinião. Os pagãos, então, eles celebravam as fases da natureza, as estações do ano, os ciclos lunares, os elementos, os antigos deuses e principalmente nessa época do ano, da chegada da primavera e do adeus para o inverno, era celebrada a deusa Eostre. E a gente tem uma curiosidade, né, que em inglês Páscoa ainda é Easter, então faz muita alusão, muita referência ao nome dessa deusa. Como eu já disse, alguns estudiosos dizem que não tem muito a ver com isso, que seriam separados significados, origens e tudo mais, bem como outros que defendem que sim, que a religião cristã acabou pegando então essas origens, inclusive o próprio culto a essa deusa, e transformou então em crenças cristãs. Como já dito, então os pagãos celebravam nessa época do ano a chegada do verde nas folhas, né, nas plantas, os animais ficavam muito mais férteis, as cores voltavam com tudo, né, nas flores, nas plantas, os brotos também começavam a aparecer,
as pessoas começavam a se reunir mais, a festejarem mais. Então tudo isso era muito celebrado e era muito esperado durante aquele período de inverno rigoroso, que todo mundo ficava em casa, recolhido, introspectivo. Aqui então a primavera, ela traz esse novo ar, esse ar de renovação, de vitalidade, de vida, de alegria. E isso está visível não somente na sociedade, né, com as próprias pessoas e entre as pessoas, entre os pagãos, mas também na própria natureza. Por isso não conseguiu ser quebrado com o passar do tempo. As celebrações, inclusive também cristãs, têm toda essa energia de vitalidade, né? Com o próprio Cristo, né? Sendo a ressurreição, a promessa, né? Então todas essas questões vieram sim lá do paganismo, das religiões e das culturas pré-cristãs, que celebravam então o retorno da vida com o retorno da primavera. E esse adeus muito festivo, né, do findar do inverno, esse adeus ao inverno, ele é muito celebrado, muito comemorado, inclusive nos dias atuais e na religião Wicca também, fazendo parte da roda do ano, como sendo o Sabá de Ostara. No hemisfério norte, esse período do ano, que esse meio do abril, esse findar do abril, né, esse início das novas estações, no hemisfério norte, então, é o findar do inverno, né, o início da primavera. Quando para nós, aqui no hemisfério sul, é na verdade em setembro. Então, Ostara, para quem comemora, para quem celebra a roda do ano no hemisfério sul, celebra Ostara, então, na época de setembro. Algumas pessoas seguem a roda norte, mesmo morando no sul, vice-versa, e algumas pessoas também seguem a roda mista. Então, se você quer saber mais sobre isso, a gente tem vários posts no nosso Instagram e a gente também vai publicando videozinhos aqui no YouTube. Se você quer pesquisar mais sobre, você também vai encontrar por aqui. Esse período, o período de Ostara, a Páscoa, é um período de muito equilíbrio entre a própria natureza, entre a luz e a sombra. Então ele é um período de fertilidade, de crescimento, né, de expansão, onde as coisas estão brotando e se tornando férteis. Dentro da religião Wicca, né, na mitologia da Wicca, nesse período da roda do ano, os deuses, a deusa dos 10.000 nomes e o deus dos 10.000 nomes, eles estão na sua face jovem, onde eles estão cheios de vitalidade, de sintonia, em equilíbrio. Então toda essa representação é voltada para essa fase do ano da natureza, onde a gente percebe esse equilíbrio em tudo, onde tudo está, né, equilibrado. A gente não tem nem aquele inverno rigoroso, nem aquele verão caloroso demais. A gente está exatamente num período de equilíbrio dentro das fases da natureza. Como a gente viu para os pagãos que celebravam Ostara, e para nós que ainda celebramos, esse período é de extrema vitalidade, alegria, abundância, né? A renovação, as flores estão brotando, os frutos também, a natureza vem com essa fertilidade e principalmente, como a gente disse lá no início do vídeo, nós celebramos a deusa Eostre. E a gente vai falar um pouquinho mais dessa deusa, então, voltada para essa época de Ostara. Eostre, Ostara ou Ostera, é a deusa da fertilidade, do amor, do renascimento, na mitologia anglo-saxã, nórdica e germânica também, significando sol nascente ou sol que se eleva, equivalendo na mitologia grega a deusa Perséfone e na mitologia romana a deusa Ceres. É a deusa da primavera, da fertilidade, do renascimento, relacionada à aurora,
relacionada também à luz crescente da primavera, que é um momento de alegria e bênção sobre a terra. Diz a sua mitologia que um dia a deusa estava sentada em um jardim com crianças, quando um pássaro voou e pousou na mão da deusa. Ao dizer algumas palavras, o pássaro se transformou em uma lebre, que era o animal favorito da deusa Eostre. Isso maravilhou as crianças. Com o passar dos meses, elas repararam que a lebre não estava feliz com a transformação, pois o pássaro não podia mais cantar nem voar, pois tinha se tornado uma lebre. As crianças pediram para Eostre que revertesse o encantamento. Ela tentou de todas as formas, mas não conseguiu desfazer. A magia já estava feita e nada poderia revertê-la. Eostre decidiu esperar até que o inverno passasse, pois nesta época seu poder diminuía. Quem sabe quando a primavera retornasse e ela fosse de novo restituída de seus poderes plenamente, pudesse ao mesmo dar alguns momentos de alegria à lebre, transformando-a em pássaro novamente, nem que fosse por alguns momentos. A lebre assim permaneceu até que então a primavera chegou. Nessa época, os poderes de Eostre estavam em seu apogeu e ela pôde transformar a lebre em um pássaro novamente, durante algum tempo. Agradecido, o pássaro botou ovos em homenagem à deusa. E em celebração à sua liberdade e também às crianças que tinham pedido a Eostre que lhe concedesse sua forma original, o pássaro, transformado em lebre novamente, pintou os ovos e distribuiu pelo mundo. Para lembrar as pessoas de seu ato tolo de interferir no livre-arbítrio de alguém, Eostre entalhou a figura de uma lebre na lua, que pode ser vista até hoje por todos nós. Diversos são os símbolos da Páscoa, mas principalmente de Ostara também. A exemplo disso são os ovos, que além de estarem presentes na mitologia da própria deusa Ostara, também estão presentes em diversas culturas pré-cristãs. Os ovos aparecem em diversas representações da deusa Eostre, em gravuras, em imagens, em histórias das mitologias antigas de diversos povos espalhados pelo mundo, principalmente relacionados à fertilidade, à primavera e todas essas fusões que a saída do inverno e a chegada da primavera trazem. Acredita-se que os povos e coelhos eram vistos pelos povos antigos como símbolos de fertilidade. Assim, à medida que os povos foram cristianizados, esses elementos foram sendo absorvidos pelas fés cristãs. E a tradição de enfeitar os ovos e escondê-los teria chegado no continente americano por meio dos próprios imigrantes alemães. Na antiguidade, os egípcios e os persas costumavam tingir os ovos com cores da primavera e presentear os amigos. Para os povos antigos, eles também simbolizavam o nascimento. Por isso, os persas acreditavam que a terra nascera de um ovo gigante. Como a gente falou também já nesse vídeo, o coelho, os coelhos também têm uma relação muito grande com esse período do ano e também com a deusa Eostre. O coelho também possui ligação total com o período de Ostara, sendo um animal muito reconhecido pelo elemento da fertilidade, e ele também é o símbolo da deusa Eostre, que aparece também na mitologia dela, nas representações dela ao seu lado. Então, ele aparece em inúmeras imagens, em contos, em gravuras, e a gente consegue perceber isso de forma clara com essas imagens que a gente está mostrando aqui para vocês. Para quem não sabe, até o chocolate possui muito significado para os pagãos.
o chocolate tem início com as civilizações dos maias e astecas, que consideravam como algo sagrado tanto quanto o ouro. Os astecas utilizavam o chocolate como cacau de uma forma que fosse uma moeda, ou seja, eles compravam, eles vendiam, utilizavam o cacau, o chocolate, como forma de moeda. E na Europa, ele aparece a partir do século XVI, tornando-se popular entre todo o mundo. Era uma mistura de sementes de cacau, juntada com água, com mel, com farinha, mas a origem dele era consumir como bebida. Era considerado um grande símbolo de fertilidade mesmo, porque até hoje ele é considerado um alimento afrodisíaco, dando vigor, dando ânimo. Por isso, então, ele é esse grande símbolo. Hoje em dia, claro, com a disseminação dos chocolates, ele é muito mais comercial no sentido da Páscoa do que para fins ritualísticos e de poder. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi feito com muito cuidado, com muito carinho. Como dito para vocês, alguns pesquisadores defendem que a Páscoa na forma cristã não teve, na verdade, essa origem pagã, com elementos pagãos, e outros que defendem que sim, que a Páscoa ela surgiu como uma manifestação pagã que não conseguiu ser quebrada porque era muito forte, muito presente, né? E cabe a você pesquisar, estudar mais sobre, criar as suas visões, seus pontos de vista. Mas esse então foi a Páscoa na Wicca pela Estudo Wicca. Um beijão, siga-nos nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal e até mais!